Vamos meditar no livro de Daniel, no capítulo 6, que fala sobre quando Daniel é jogado na cova dos leões. É uma passagem muito forte e ela pode, nesse momento, nos fazer buscar ser como Daniel, porque ele era fidedigno, né, ao Deus Altíssimo. E a passagem começa assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, do quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Né? O rei queria colocar Daniel acima de todos, né? Porque eram 3 príncipes, de acordo com a Bíblia aqui. Então ele queria colocar ele como chefe de todos, abaixo do presidente. Então os príncipes, olha só, a tramóia já. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Vou repetir. Mas não podiam achar ocasião alguma ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. No começo fala aqui, ó: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120. Só que antes disso, no capítulo 5, fala sobre uma mão misteriosa que chegou ao rei. Aqui, ó, no finalzinho já fala aqui, ó. No rei Belsazar. A mão chegou e escreveu assim, ó: Mené, Mené, Tekel, Parsim. E não tinha ninguém para desvendar. E Daniel, né, pela misericórdia de Deus, foi quem conseguiu decifrar essa mensagem, que ela significa. E a interpretação daquilo: Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se ao Medos e Persa. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto quem? Belsazar, porque se cumpriu o que a mão escreveu. Foi pesado teu reino, você está em falta, acabou. Né? Foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então se cumpriu o que foi dito, né? O seu reino será dividido, né, entre os medos e persas. São povos, né? Medos e persas. Então voltando aqui, eu só estou explicando como que Daniel chegou ao reino, né? Então esses homens disseram, aí voltando lá para os que estavam macumunando contra o servo do Deus Altíssimo. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Antigamente se falava assim, né? Que o rei vive eternamente, que o rei vive eternamente. Todos antigamente era assim. O rei Davi também. Ó rei Davi, que o Senhor vive eternamente. Era o cumprimentar ao rei, né? Com essas falas, né? Todos os príncipes... Ó, rei vive eternamente. Todos os príncipes dos reinos, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, olha o que eles falaram, ó, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que
por espaço de 30 dias, fizeram uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não seja a ti, ó rei, seja lançado na cova do leão. Então, olha só, a estratégia deles usaram, isso é o meu modo de pensar, a vaidade. Só, Senhor rei, que ó, qualquer pessoa que pedir a qualquer Deus, qualquer homem, se não for a ti, que ele seja lançado nas covas dos leões. E geralmente muitos de nós tem um pouquinho de vanglória lá dentro, uma vaidade, aí ele, ó, opa, é mesmo, boa ideia, essa ideia é ótima. Isso é que eu tô falando do meu modo de pensar, tá? Não tá escrito na Bíblia isso não. A ti, ó rei. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Então ele já está assinando que ele mesmo depois não pode revogar. Se ele assinou o edito, acabou. Selou o dedo lá com o anel, porque antigamente os reis tinham um anel que selava. Tim! Aí selou. Aí já era. Por essa causa, ó rei Dario, por essa causa o rei Dario assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele, ó, tô nem aí, vou continuar. O meu Deus eu vou servir eternamente, tô nem aí. Isso é lei de homem. Vou continuar sem medo. Vou continuar buscando a Deus 3 vezes por dia. De manhã, de tarde e de noite. Vou adorá-lo, vou louvá-lo, vou engrandecê-lo. Porque ele é meu grandioso Deus. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Isso é lógico que eles iriam achar, né? Porque o próprio Daniel já tinha isso no coração. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? Eles chegaram lá no rei e falou, o senhor não falou, o senhor não assinou lá que durante 30 dias não podia fazer isso? O senhor não falou, rei? Né? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro de seu coração livrá-lo, porque o rei gostava muito dele. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Até o pôr do sol ele dá um jeitinho de tentar salvar ele. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu gosto do Daniel, mas eu assinei, não tem como revogar isso. Então, aqueles homens... Antes disso, vou aqui, ó. Tem uma mensagem que se encontra no livro de Provérbios de Salomão. Um provérbio de sabedoria, né? Aqui, ó. O que faz uma cova, nela cairá. Forte. Já tá entendendo o final, né? Aí você, ó. O que faz uma cova, nela cairá. E o que revolve a pedra, esta sobre ela rolará. Provérbios 26, 27. Né? Então, aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordem que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, olha só o que o rei disse a Daniel, olha que lindo. Ah, muito linda essa passagem. Toda passagem é linda, mas tem umas que dá alegria ao coração pra gente ser assim, fiel a Deus, fiel. E daí se o seu irmão da sua igreja não está sendo fiel, está pecando,
A salvação é o seu irmão lá que está errando, está sendo fiel a Deus, que está te falando, a gente nunca vai ser perfeito. Busque ser perfeito a Deus, mesmo que você não consiga. Você ouviu o seu irmão falando, a gente nunca vai ser perfeito, perfeito foi só Jesus. Cuidado, não desista. Aquele que vencer receberá a coroa da vida. Está escrito na Bíblia. O Senhor Jesus disse assim, sedes perfeito como o Pai que está no céu perfeito. Não desista de ser perfeito. Sede santo, pois sou santo. Jesus Cristo disse isso. Olha só o que ele disse, ó. Então, falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha só o rei falando, que lindo. Imagina a alegria no coração de Daniel. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, né, com as outras pessoas que são grandes lá, com os presidentes e tal, quem sabe. Para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. A noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões. Olha! E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, imagina a voz dele triste, né? Não sei nem imitar a voz dele triste aqui. Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Imagina a voz dele triste falando, sem esperança, falando sozinho, né? Esperando que Daniel estivesse morto, né? Mas querendo que ele estivesse vivo. Ele disse, falando sozinho, morreu, que os leões estavam com fome. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Eita glória, isso é verdade, isso não é parábola, isso aqui aconteceu de verdade, isso é para aquele que tem que crer, para aquele que tem fé que as palavras são verdadeiras, né? É muito lindo, traz alegria, que essa alegria seja na sua vida também, que você seja igual Daniel, glória a Deus. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crerá no seu Deus. Creia em Deus. Creia no Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ordenou o rei, olha só, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Salão. O que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Lembra de Amã? Amã preparou uma forca para Mardoquai, né? Cada um traz uma diferença lá. Lá no livro de Esther, ele preparou a forca, e quem foi enforcado? Ele mesmo. Ele mesmo preparou a forca. Olha que forte a palavra se cumprindo. A sabedoria lá do rei Salomão, que Deus constituiu aquela sabedoria maravilhosa, né? Glória a Deus, olha que lindo, né? Esmigalharam todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes diferentes, línguas que moram em toda a terra, a paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, aleluia, porque ele
é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim, aleluia, glória a Deus. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, aleluia. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado do Ciro o Persa. Glória a Deus. Isso é palavra genuína que serve para minha vida, para a sua. Vamos fazer oração. Soberano e maravilhoso Pai, bendito e santo Deus de Daniel, bendito e santo nosso Deus, eu te peço, Senhor, que essa palavra lida, ela possa entrar na nossa alma, no nosso espírito, Senhor, para que, Senhor, nós possamos ser fiel a Ti, para que, Senhor, nós possamos fechar os nossos ouvidos, Senhor, para não ouvir as imundícias dos espíritos imundos, as imundícias que fazem nós perdermos a fé, mas que a fé seja nos nossos corações, obedecendo os teus mandamentos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Repreenda o mal nas nossas vidas, envia anjos, Senhor, próximo àqueles que estão ouvindo essa palavra, envia anjos, Senhor, próximo à minha vida, e que eles possam, Senhor, acampar ao redor daqueles que ouviram essa palavra, que o Senhor possa levantá-los, Senhor, a te servir com fidelidade, aumenta a fé deles, livra eles do mal, Senhor, livra eles, Senhor, das amarras dos espíritos imundos que fazem com que eles se dispersem e não tenham temor a Ti. Em nome de Jesus Cristo eu te peço que todo mal caia por terra da vida daquele que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, levanta aí essa pessoa, Senhor, como remanescente a Tua santa e poderosa obra. Em nome de Jesus Cristo, soberana, que eu te peço, poderoso e santo Deus, em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória, que os Teus anjos, Senhor, possam acampar ao redor da vida, Senhor, dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra possa nos fazer, Senhor, fiel a Ti. Aumenta a nossa fé, bendito Deus. Adiciona a nossa fé em nossa alma, em nosso espírito, e nos inclina para o espírito, pois a inclinação para o espírito é vida e paz, assim como diz no livro de Romanos, capítulo 8. Aleluia. Não nos deixe ser inclinado para a carne, Senhor, pois a inclinação para a carne constitui-se ser teu inimigo, mas nos inclina para o Espírito, que o teu Espírito Santo seja nas nossas vidas. Senhor, bendito Deus, também peço que nós possamos insistir a Ti, buscar o Teu Espírito Santo, pois tem uma passagem que diz que aquele homem que chegou de madrugada, batendo na porta do seu amigo, pedindo 3 pães, pois tinha visita na sua casa, ele insistiu, e a Bíblia diz que mesmo que ele não atendesse por ser seu amigo, ele iria atender pela importunação. E assim a Bíblia diz que se nós pedíssemos, implorássemos a Ti, o Senhor há de nos conceder o Teu Espírito, porque o Senhor é bom, e nós que somos maus, damos bênçãos aos nossos filhos. Imagina o Senhor que é bom, o que nos dará se nós insistirmos a Ti. Nesse momento, Senhor, eu te peço o Teu Espírito Santo, que Ele seja na minha vida e na vida daquele que crê, e te peça e insista também em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que essa palavra possa entrar no seu coração, que você possa ter fé adicionada que vem do céu, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém.